Boa noite, amigos. Estamos aqui felizes, vibrando com a possibilidade que temos de louvar a Deus, mesmo com essa distância. Nós queremos aproveitar esse momento para louvar a Deus. E eu quero te convidar a fazer parte desse momento também, aí na sua casa. Então, eu peço que você pegue o seu inário. Nós vamos agora cantar algumas músicas que com certeza irão fortalecer o nosso coração, mesmo diante de tanta dificuldade. Eu sei que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz. E é sobre essa alegria que nós vamos cantar agora. Essa alegria que transborda o nosso coração. Vamos cantar todos juntos, sempre alegre. 219 do nosso inário. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Você pode cantar? Temos proteção das lutas, Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Todos juntos. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, pronta ali na salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Todo o povo de Deus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, pronta ali na salvação. Amém. Que forma diferente de louvar a Deus. Mas eu acredito que Deus, Ele nos acompanha nesse momento. E Ele está feliz porque o povo dele está reunido, mesmo através da tecnologia, louvando o seu nome. O nosso país não é aqui. O nosso país é um país onde não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, e é lá que eu quero morar. Amém? Se você tem esse desejo também, vamos cantar juntos? Lindo País, 571 do nosso inário. Há um país nas terras de além, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado às
necessitamos, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Meu desejo é que você tenha paz e segurança de que Deus estará com você em todos os momentos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi, não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim, que dá a vida pra morrer em meu lugar. Tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.
Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos de uma forma bem diferente do habitual, daquilo que nós acostumamos estar sentados na igreja assistindo o culto, mas em momentos de coronavírus, em momento dessa pandemia, é mais prudente ficarmos em casa, no conforto do nosso lar, na proteção da nossa casa e principalmente na proteção divina para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos o culto de hoje, eu convido a você que feche os seus olhos para nós orarmos a Deus. Vamos orar então? Curva sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado, obrigado por tua proteção, obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos te buscando em espírito e em verdade. Senhor amado, nós vamos abrir a tua palavra nesse instante. Nos auxilia com o Espírito Santo, para que nós venhamos entender e colocar em prática tudo o que nós iremos estudar. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que nós vamos estar estudando é Não andeis ansiosos. E eu convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Eu vou projetar o texto, mas eu prefiro que você também acompanhe na sua Bíblia tudo o que nós iremos ler aqui, tá bom? Então, olha só. Lá em Mateus, o capítulo 6, a partir do verso 25, está escrito o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. No texto que nós lemos hoje, nós percebemos que o autor bíblico está falando para nós não termos esse cuidado, esse desespero com o que vai vir no futuro. A palavra do Senhor Jesus está dizendo que Deus, Ele cuida do seu povo. Os animais são cuidados por Deus. As flores, os vegetais, tudo isso, tudo que Deus criou, Ele cuida. E Deus, Ele nos ama mais do que estes animais, mais do que as flores, porque nós somos a obra maravilhosa de Deus. Imagina só esta cena aqui. É uma festa de Natal. Estão todos ali reunidos,
para compartilhar o amor, a amizade, os presentes, e tá aquela festa. Imagina só, aquela festa que você tem quando você está no final de ano com a sua família. É gostoso tudo isso, não é verdade? Mas imagina, em um determinado momento da festa, os dois primozinhos, o Joãozinho e o Pedrinho, eles se afastam ali onde está toda a família reunida e vão brincar no quarto do pai do Joãozinho. E de repente, eles brincando, a família escuta um tiro, um grito, e todos saem correndo para dentro do quarto onde as crianças estavam brincando, e encontra ali o Pedrinho, ensanguentado, deitado no chão, e João, assustado, com a arma na sua frente. Eles estavam brincando, encontraram a arma do pai de Joãozinho, e aí João, sem querer, lógico, ele atira no próprio primo. E aí aquela família tem aquele momento desesperador, e nunca mais as festas de natais serão iguais como eram antes. E aí nós perguntamos, por que que isso acontece? O porquê que Deus, ele permite com que coisas tão trágicas aconteçam. Duas crianças inocentes brincando, uma família festejando, feliz, e de repente acontece uma tragédia dessa. Amigos, o que eu quero te chamar é que Deus, ele ouve o nosso clamor. Escuta só, leia na sua Bíblia o que está em Apocalipse, o capítulo 6 e o versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui o apóstolo João, ele está falando em um contexto futuro, olhando lá na frente, sobre uma grande perseguição que estava acontecendo sobre o povo de Deus. E eles clamam, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? O Senhor não está vendo que nós te amamos, que nós somos fiéis a Ti, e que nós estamos sendo perseguidos dessa forma, e o Senhor não faz nada? E o povo começa a questionar e pergunta: até quando que o Senhor vai deixar com que essas coisas aconteçam com a gente e não age e não faz nada? O profeta Abacuque, lá no capítulo 1, o verso 13, ele fala a mesma coisa. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Percebe a inquietação do profeta? E ele questiona: Senhor, nós somos fiéis a Ti, nós Te amamos, nós fazemos a Tua vontade, nós abandonamos tudo, todos os prazeres que o mundo, que o inimigo quer oferecer para a gente, para ser fiel a Ti, e o Senhor deixa com que tudo isso aconteça? O Senhor não está olhando para a gente? Uma coisa eu quero chamar a atenção, que eu quero que você saiba: Deus, ele não é o autor do sofrimento. As coisas que acontecem ao nosso redor, as maldades, as calamidades, o que está acontecendo hoje, esse surto mundial do vírus, que está fazendo com que milhares de pessoas morram, Deus não é o autor de tudo isso. Lembre-se da história da humanidade. No decorrer de toda a história bíblica, nós percebemos que foi a criatura que escolheu se afastar de Deus. Fomos nós, seres humanos, que decidimos nos afastar de Deus. Deus, quando ele cria o nosso planeta, lá em Gênesis capítulo 1, o verso 31, quando ele olha tudo o que ele fez, ele diz: eis que é tudo muito bom. E dentro ali daquele local, do Jardim do Éden, onde tudo era perfeito, onde tudo era maravilhoso, ele põe Adão e Eva. Um casal perfeito, maravilhoso, saído da mão do nosso Criador. Em um local esplendoroso, onde eles conheciam apenas o amor de Deus, a bondade. Então, Deus, ele adverte: de tudo que vocês têm,
de todas as árvores, os animais, tudo isso aqui é para vocês. E de todas as árvores que estão nesse jardim, vocês podem comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E aí, amigos, olhando através dos olhos da Bíblia, contemplando aquilo que a Bíblia tem escrito para nós, nós percebemos que o homem pecou. E é por isso que o nosso planeta, ele está do jeito que está. Deus, ele dá o livre arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha a quem nós iremos servir. Ou vamos servir a Deus, um Pai amoroso que se preocupa com a gente e que vai dar muitas bênçãos para nós, ou vamos servir o inimigo, aquele que quer apenas destruir, acabar e nos levar para o fundo do poço. Quem que nós vamos escolher? Infelizmente, o homem escolheu o lado errado. E por conta da escolha do ser humano, o homem, ele foi expulso do jardim do Éden. E Deus põe anjos na porta do jardim para que o homem não entre novamente nesse local perfeito, por consequência do pecado. E junto com o pecado veio todas as coisas ruins que acontecem em nosso planeta. É por causa do pecado que aconteceu aquele desastre na casa do Joãozinho e do Pedrinho, onde houve aquele acidente e o Pedrinho acabou falecendo por causa de um tiro acidental do seu primo. É por causa das escolhas que o ser humano faz, não apenas lá no passado com Adão e Eva, mas no decorrer da humanidade, é que nós estamos vivendo na situação que nós estamos hoje. Não foi Deus quem colocou o pecado, não foi Deus que trouxe a desgraça, não foi Deus que trouxe o mal, mas Ele atende e Ele respeita a escolha do ser humano. Mas foi o próprio homem que escolheu se afastar de Deus, foi o próprio homem que escolheu trazer o pecado para a sua vida e foi o próprio homem que escolheu com que toda essa calamidade viesse sobre sua vida. Mas, amigos, não está tudo derrotado, não. A história não acaba com um fim trágico. A história não acaba com um fim onde tudo é desgraça, onde tudo é maldade, onde tudo é horror. Olhando através dos olhos da Bíblia, nós podemos contemplar um futuro promissor, nós podemos contemplar um futuro maravilhoso, nós podemos contemplar um futuro de paz nas mãos do nosso Criador. Porque a promessa bíblica é que eis que vem um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Mas, enquanto nós vivermos nesse mundo, enquanto Jesus não volta e não transforma a nossa vida completamente, e não transforma esse planeta, infelizmente, nós vamos continuar vivendo em um planeta cheio de miséria, cheio de dor e cheio de sofrimento. Mas, saiba de uma coisa, nós vamos sofrer, mas vamos estar amparados. Andar com Deus nesse mundo cheio de pecado não é um sinônimo que nós vamos ter uma vida cheia de flores, não. Pessoas que amam a Deus vão passar por dificuldades, mas nós iremos superar cada uma dessas dificuldades segurando na mão do nosso Criador. Olha o exemplo de Lázaro. Lázaro era um amigo íntimo do nosso Senhor Jesus. Jesus amava não apenas Lázaro, mas toda a sua família. No entanto, Lázaro veio a falecer. Lázaro morreu. Mas Jesus disse o seguinte: Lázaro, vem para fora. Sai de onde estão os mortos e vem para a vida. E Lázaro, ele ressuscitou. Percebe? Teve a dificuldade, mas o nosso Senhor Jesus o amparou e cuidou, e o resgatou das garras do inimigo, dos laços da morte. E mais, o profeta, aliás, o salmista Davi, lembra do Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
No entanto, o salmista, no mesmo salmo que ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele fala, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Sabe por que ele não teme? Porque o grande pastor, o nosso Senhor Jesus, está andando ao nosso lado. Vamos até passar pelo vale da sombra e da morte, mas não vamos temer, porque Deus está em nossa vida e Ele está cuidando de nós. Jesus, em certa ocasião, ele estava andando com os discípulos, estava navegando com os discípulos, e na navegação, de repente veio um grande temporal. O vento levava o barco de um lado para o outro, o barco subia, o barco descia, e água entrava, e os discípulos morrendo de medo, e Jesus tranquilamente dormindo ali na embarcação. Eles acordam, o mestre diz, Senhor, o Senhor não importa que a gente venha morrer, porque o barco vai afundar. E de repente Jesus olha para a tempestade, levanta a mão e diz, acalma, e se aquietou. Percebe? Em meio às dificuldades, em meio às tormentas da vida, não precisamos andar ansiosos nem temerosos, porque Deus, Ele está dentro da embarcação da nossa vida. E na hora certa, e no momento certo, Ele vai dizer para a tempestade se acalmar. Amigos, Deus, Ele se preocupa com a gente. O pastor Bullion, no livro Terceiro Milênio, ele fala o seguinte, é possível para o cristão conviver ansiosamente com o sofrimento, por causa da presença de Jesus em sua vida. Então, olha só, Jesus, Ele está em nossa vida. Jesus, Ele está cuidando de nós. E no decorrer da história da humanidade, olhando através dos olhos da Bíblia, nós vimos exemplos de pessoas que passaram por diversas dificuldades, mas Deus estava ali cuidando. Então nós, os cristãos, nós temos a capacidade, e nós temos sim, por que não dizer, o poder de falar que nós podemos passar por essa vida apesar da dificuldade, mais tranquilos, porque nós iremos vencer o sofrimento por causa de uma coisa. Nós temos a presença de Jesus em nossa vida. Sabe as palavras do pastor Bullion. O medo nos paralisa. O medo nos enlouquece. E o medo, ele mata. Vamos ver algumas histórias bíblicas de pessoas que tiveram medo, que tiveram dificuldade, mas mesmo assim eles conseguiram superar por causa da confiança em Deus. Nem sempre a confiança foi forte, mas aprenderam. Vamos olhar para o passado. O povo de Israel, estavam eles lá sendo escravos do Egito, e de repente Deus levanta um homem para libertar aquela nação. Alguém que você olhava e dizia, esse aí não vai conseguir nada. Um velho de 80 anos, que a única coisa que ele tinha em suas mãos era um cajado. E Deus diz, Moisés, vai até o Egito, vai até a casa do faraó e liberta o meu povo. E Moisés foi. A luta foi grande, a peleja foi árdua, mas ele foi, lutou confiando em Deus e conseguiu a vitória. O povo, ele sai do Egito e sai caminhando para uma terra prometida. Mas, amigos, o povo, ele era incrédulo. O povo, ele reclamava demais. Tinha dificuldades, às vezes faltava comida, às vezes faltava água, às vezes vinham as doenças, vinham os animais peçonhentos e eles morriam e ficavam com medo e começavam a reclamar e começavam até a praguejar a Deus e falavam, Senhor, Moisés, era melhor a gente ficar lá no Egito, sofrendo do jeito que estava, mas a gente tinha comida, a gente tinha água, a gente era escravo, mas conseguia sobreviver. E aí você nos tira lá do Egito, do meio da escravidão, nos traz aqui para o deserto para a gente morrer do jeito que está?
E eles começavam a reclamar cada vez mais. Percebe? Olha a atitude deles e olha para o verso que nós lemos lá no começo no livro de Mateus. Diz para nós não andarmos ansiosos quanto o que vai vir. Nem o comer, nem o vestir, porque Deus ele cuida da gente. Lógico, querido, que você não vai ficar parado esperando as coisas acontecerem. Você vai agir, você vai atrás. E à medida que você está agindo, à medida que você está indo atrás, você está trabalhando, Deus ele vai abençoando e vai abrindo as portas. Mas também, a gente não pode simplesmente ficar reclamando. Deus ele sabe da nossa situação. Deus ele nos conhece. Deus ele conhece a nossa dor. E quando eu foco apenas no problema, quando eu foco apenas na situação ruim, eu vou ficar igual o povo de Israel. Vou apenas reclamar, reclamar e reclamar e não vou conseguir contemplar um Deus amoroso que está fazendo de tudo para cuidar da minha vida. Sabe por que a gente não percebe isso? Porque nós focamos muito nos problemas. Nós focamos muito em nós mesmos e deixamos de olhar para o alto. Olha aí a Cristo. Contempla o teu Salvador. E você vai ver a vida de uma forma diferente. Quando nós focamos apenas no medo, quando nós focamos apenas nos problemas, isso vai nos paralisar. Isso vai nos enlouquecer. Isso vai nos matar. Porque nós iremos olhar não para Deus, mas para o que está ao nosso redor. Existem algumas palavras científicas, algumas palavras no dicionário para descrever o que eu estou dizendo isso para você. Alguns chamam de loucura, outros chamam de histerismo, outros chamam de fobia. E existem vários tipos de fobia. A fobia é um medo extremo de algo. Por exemplo, olha só, existe a ablutofobia. A ablutofobia é o medo de tomar banho. Lembra lá, quando a gente é criança, a gente via e lia as histórias da Turma da Mônica, que tinha um Cascão que tinha medo de água, tinha medo de tomar banho? O Cascão, ele tem essa fobia. A ablutofobia é o medo de tomar banho. E tem outra mais ainda. Essa aqui muitas pessoas podem até se familiarizar um pouquinho com essa fobia. A aritmofobia é o medo de números, o medo de cálculos, o medo da matemática. Percebe que tem muitos tipos de fobias estranhas e diferentes? E tem uma que eu não entendo por que existe essa. Antofobia. Medo de flores. Já pensou alguém ter medo de flor? Não conseguir chegar perto de uma flor, de uma simples flor. Então, é isso o que as fobias, o que os medos, eles trazem para a nossa vida. Com Deus em nossa vida, com Deus ao nosso lado, eu posso caminhar, olhando para frente, sabendo que eu não estou só, porque Deus ele está cuidando de nossa vida. O profeta Daniel, no capítulo 10, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Guarda essa data, tá bom? Quanto tempo ele ficou pranteando, chorando? 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel, ele teve uma visão, ele conhecia a profecia e ele estava angustiado porque algo estava acontecendo com que fazia com que a profecia não estava se cumprindo.
E ele estava com medo, ele estava angustiado, porque ele queria entender a situação e não estava tendo resposta alguma. Então ele resolve fazer a única coisa que lhe restava fazer: orar. Ele jejua, e ele ora, ele pranteia, ele jejuou, não comeu carne, não comeu vinho, nada entrou em sua boca, ele nem se ungiu com óleo, nada. Durante 3 semanas. E ele orava. E nada de respostas. 3 semanas orando. Ainda no capítulo 10, vamos pular agora um pouquinho mais para frente. Verso 12 ao 14. Diz assim: Então me disse. Quem disse para Daniel? O anjo Gabriel. Gabriel é aquele anjo que era o assistente de Daniel. Quando Deus queria falar algo para Daniel, Deus enviava o anjo Gabriel. E olha só, o anjo Gabriel, durante a história da humanidade, ele é bem presente. É ele que anuncia que Maria estaria grávida, que dela viria o Messias, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Então, durante a história da humanidade, o anjo Gabriel está bem presente. E aqui, mais uma vez, ele está atuando, falando diretamente com Daniel. E o anjo Gabriel disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Alguns versos anteriores, o anjo fala assim: Daniel, tu és homem muito amado por Deus. Nós também somos pessoas amadas por Deus. Deus, ele ouve a nossa oração. E o anjo fala: Daniel, olha, desde o primeiro dia em que você começou a orar, Deus, ele ouviu a tua oração. Mas, amigos, quanto tempo Daniel ficou orando? 3 semanas. Quando que Deus ouviu a oração de Daniel? No primeiro dia. Por que ele demorou tanto assim a responder? Olha só o restante da leitura. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia é símbolo de Satanás. Satanás estava ali pelejando contra Gabriel para não deixar Gabriel vir trazer a notícia para Daniel. Porém, Miguel é um dos títulos de Jesus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias ainda distantes. Daniel ele ficou orando durante 21 dias, que são exatamente as 3 semanas. No primeiro dia que Daniel orou, Deus fala para Gabriel: Gabriel, vai e envia a mensagem para Daniel. No meio do caminho existe Satanás. Ele começa a atrapalhar os planos de Deus. Então é necessário que Jesus, Miguel, venha intervir e peleje em nosso favor contra Satanás. E aí Gabriel vem e dá a resposta para Daniel. Os problemas estão acontecendo em tua vida. Você ora e parece que não tem resposta. Existe um inimigo que está tentando nos atrapalhar. Existe um inimigo que está tentando nos afastar de Deus. Mas lembra, assim como Daniel, contigo também, Deus ele age. No primeiro momento que você ora, Deus ele escuta a sua oração. Então não fique ansioso, não fique com medo do que vai vir amanhã. Te preocupa com hoje, te preocupa com agora, te preocupa em colocar as tuas vidas nas mãos do nosso Senhor Jesus. Eu quero encerrar apenas lendo mais um texto para você, que está em João. Aliás, que está em Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 21, diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles,
Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você venha ter a ciência de que você não está sozinho nessa vida. Deus está olhando para ti, os anjos estão ao redor te protegendo, e por maior que seja a dificuldade, tenha certeza que no futuro bem breve, Deus, Ele vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Nosso Pai amado, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, por esses momentos tão especiais e tão maravilhosos que estamos passando em Tua companhia. Em meio ao caos que está o nosso planeta, em meio a tanta dificuldade, nós podemos, sim, encostar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, porque nós sabemos que em meio à tempestade, o nosso Senhor Jesus, Ele está dentro da nossa embarcação e Ele está cuidando da gente. O barco pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode até entrar água, ele pode até estar perto a naufragar, mas ele não vai naufragar, porque o Jesus, Ele está cuidando da gente. Nos abençoa e nos protege. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.